Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite e, acima de tudo, muito obrigado pela sua companhia. Afinal de contas, é ela que nos dá força para virmos todos os dias aqui, para deixar você que está aí muito bem informado e, é claro, acessando o Rondônia Viva. Aqui fake news não entra, aqui só entra o que é fato e, se é fato, é verdade, tá no site do Rondônia ao Vivo. Muito obrigado pela tua audiência, que, aliás, tem nos garantido, como sempre, a liderança entre todos os sites aqui de Rondônia e é um dos mais acessados da região norte e do Brasil. Muito obrigado mesmo. Mas, infelizmente, nós temos que dizer também que a pandemia do coronavírus, que o vírus, que a Covid, né, que é a doença causada por esse vírus, está crescendo em Rondônia assim de forma alarmante. São 4 mil infectados, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado. 4 mil pessoas estão infectadas. Isso quer dizer que se cada infectado infecta mais 3, então nós temos 12 mil ou estão infectados ou estão em vias de ser infectados, infelizmente. E 137 mortes. Aliás, hoje eu tenho que lamentar muito. Perdemos um grande amigo, um grande conhecido, o Sabá, lá do Sebrae. Veio, olha só que história, mora em Paraná, veio aqui para dar um apoio ao pai e à irmã que estavam doentes, tá? O pai faleceu, a irmã ficou boa, ele pegou o vírus e morreu. Então, meus amigos, não dá para brincar. Eu mando aí os meus sentimentos à família dele. Felizmente partiu muito cedo, deixando filhos, 2 filhos. E era um cara muito gente boa, tá bom? Meus pêsames à família aí, tá ok? Mas por falar em vírus, vamos falar em tudo, só resta você que está aí fazer uma coisa, amigo. Se cuidar, para de fazer aglomeração, para de fazer churrasco, para de reunir a turma, porque já foi esse tempo, acabou isso, tem que dar um tempo para essas coisas, se nós quisermos que essa doença não continue a avançar como está avançando, ok? Mas eu estou aqui com um convidado que está muito preocupado com toda essa situação, é um político experiente, são 3 mandatos como deputado estadual, e ele resolveu hoje, pedimos, conversando, ele deu um tempinho para falar um pouco sobre a atuação da Assembleia e sobre essa pandemia do coronavírus, como ele está vendo tudo isso e o que, na opinião dele, poderia ser feito. Tá bom? Então estamos aqui com o deputado Adelino Folador, da região de Ariquemes, aqui é do DEM, dos Democratas, veio aqui conosco para conversar um pouco. Deputado, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. O prazer é meu, Ivan, e cumprimentar todo o pessoal que está nos assistindo nesse momento, e para mim é um prazer poder estar conversando com vocês, o Rondônia ao Vivo, que tanto é acessado no estado de Rondônia, e prestar conta do nosso trabalho também, e o pessoal conhecer melhor a gente, que com certeza é obrigação nossa trazer o trabalho que nós estamos fazendo e também dar uma resposta à população. Deputado, o senhor é um dos parlamentares mais antigos no parlamento rondoniense, no parlamento do estado, ok? Fala um pouco da sua trajetória política. Nós estamos aqui, chegamos em 77 em Rondônia, eu já era coordenador do grupo de jovens lá em Rio Grande do Sul, a minha mãe mora lá em Erechim, Barão do Cotegipe, pertinho de Erechim. Certo. A cidade da erva mate. Né? Mate. E aí nós viemos para Rondônia para buscar. Meu pai criou 9 filhos em 10 alqueires de terra. Começou com 2 alqueires, no enxado, no arado, com dificuldades, muita dificuldade, e criou 9 filhos. Eu sou o segundo. Aí não tinha espaço para todo mundo ficar lá. Aí eu tive a oportunidade de ir para o Exército, e do Exército, aí depois fui trabalhar em Joaçaba, numa fábrica agrícola, e aí eu passei no concurso, fui para a Suíça, fiquei 3 anos na Suíça fazendo um curso de técnico agrícola, com especialidade em suinicultura e maquinário agrícola. Aí eu estive lá, voltei, trabalhei lá ainda na Gaetano Branco, lá em Joaçaba, onde eu trabalhava, mais 1 ano e pouco, e vim conhecer Rondônia, que meu irmão tinha vindo antes para cá. E aí eu vim aqui, conheci Rondônia, eu falei, eu vou embora. Aí
eu vim para montar uma representação da empresa que eu trabalhava lá. Até vim com o diretor, e aí acabou não dando certo. Aí eu voltei e falei, então me dá as contas que eu vou para Rondônia. Vim embora e aí em 77, outubro de 77, e aqui ainda solteiro, não tinha sozinho, e nós começamos aí a enfrentar uma picada, conseguimos aí fazer inscrição no INCRA, pegamos uma terra a 27 quilômetros de picada, a gente levando cacaio nas costas, e naquele tempo estudava, era presidente do Centro Cívico de Estudantes, fui presidente de time de futebol, fui coordenador do grupo de jovens aqui, Joá, ligado à Igreja Católica. Nós tínhamos o departamento de futebol, fomos campeão da cidade, fomos vice-campeões outro ano. E aí fomos trabalhando, fui presidente do Centro Cívico dos Estudantes, na época, por 3 vezes. E aí alguém me convidou em 82, Adelino, por que você não entra na política? E eu não entendia nada, nunca não tinha ninguém na minha família também que envolvido na política. E eu entrei em 82, fiquei primeiro suplente por 1 voto, aqui em Ariquemes. Aí fui ver que através da política a gente tem muito mais oportunidade para fazer alguma coisa. Quem gosta de trabalhar com gente, através da política você consegue fazer muito mais. Eu comecei, aí fui funcionário da prefeitura de Ariquemes, porque eu não assumi a Câmara por 1 voto, primeiro suplente, tempo, não tinha experiência nenhuma. E aí comecei a trabalhar, fui chefe da seção de parques e jardins, onde conseguimos harmonizar a cidade, fizemos o trabalho. E aí foi quando criou Nuar de Cacaulândia. Não foi só de Cacaulândia, não. Criou 5 nuares aqui na região. Alto Paraíso, Montenegro, que era Boa Vista na época, e Alto Paraíso, que Alto Paraíso até hoje, Rio Crespo, que na época era Cafelândia, e a minha namorada, que hoje é minha esposa, trabalhava na Codarão, e ela ajudou a montar essas CDRs, Comissão de Desenvolvimento Rural. E aí escolhia o nome dos nuares, escolhia o local e os critérios de entrega das primeiras datas, porque aquilo não era para ser, o objetivo não era criar um município, era criar núcleo de apoio rural, era para que aquela região tivesse ali, desenvolvesse, tivesse um comércio, tivesse um apoio maior para o pessoal. E aí nós fomos trabalhando, e aí eu fui ser administrador, e como a minha propriedade rural era lá na região de Cacaulândia, me convidaram, na época eu era suplente de vereador, para ser administrador. Aí eu fui eleito, na época de 4 candidatos, eu tive mais votos que os 3 juntos, e aí eu falei, mas então vamos pensar em fazer um trabalho. E aí depois eu tive a oportunidade de ser vereador aqui em Ariquemes, assumi o mandato inteiro. No final do outro mandato, eu fui convidado para assumir, mas eu tinha que votar nas contas do prefeito um ano antes. E aí eu falei que não, se tivesse certo, contasse comigo, se tivesse errado, não. Aí não me convidaram mais. Aí eu, no outro mandato, fui o 3º mais votado do município e fui fazendo um trabalho, graças a Deus. Fui vice-presidente da Câmara 2 anos, fui primeiro secretário 2 anos, e aí, terminando o mandato, surgiu a emancipação desses nuares. Como a minha propriedade era lá, eu fui candidato a prefeito. Na época teve 8 partidos legalizados lá, e o prefeito atual aqui, na época, como lá pertencia para cá, deu portarias e favoreceu as pessoas, os presidentes do partido. Eu fiquei com um partido só contra 7. E ganhei por 3 votos. Ganhei por 3 votos. Né? E aí fizemos, dos 9 vereadores, fizemos 5 prefeito e vice-prefeito, tudo do mesmo partido. E aí comecei a trabalhar. Naquele tempo não tinha todas
as escolas eram Itaperi. Não tinha, as estradas não existia picadas. E aí nós começamos a fazer um trabalho de mutirão, construímos, licitamos o material das escolas e a população foi ajudando. Com a mão de obra, fazia mutirão, construía e rapidinho construímos quase todas as escolas, que na época eram multisseriadas, eram escolinhas que eram na área rural, porque não era ainda no sistema de hoje. E aí fomos trabalhando e tive sucesso, foi bem avaliado. Na época não tinha reeleição, e eu vim para Ariquemes para ser candidato a prefeito aqui em Ariquemes. E aí eu dei eu fui prefeito e fui reeleito, com 78% dos votos. Depois da reeleição, eu renunciei 6 meses antes para ser candidato aqui em Ariquemes. E aí, na época, o doutor Confúcio, que foi governador, resolveu sair candidato, eu recuei, nós indicamos o vice, que era o Márcio Rapô, que era democrata, eu já tinha passado na convenção, já era candidato a governador, e indicamos o vice e eu fiquei na Secretaria de Cultura fazendo um trabalho. E graças a Deus fizemos um bom trabalho, e aí saí candidato a deputado estadual, fui eleito no deputado estadual, e depois eu fui reeleito sendo mais votado do Estado, e agora também fui reeleito, estou no terceiro mandato agora é deputado estadual. Então nós tivemos uma história aqui em Ariquemes, graças a Deus fomos trabalhando, e hoje a gente convive com esse povo de Rondônia desde a época de 77, quando o prefeito era nomeado. Eu fiz parte do Conselho Comunitário, quando não tinha Câmara de Vereadores aqui em Ariquemes, representando a ala jovem também. E o Teixeirão era muito amigo nosso. Inclusive, hoje faleceu a esposa dele. Exato. A gente lamenta muito, que eu conheci muito ela, uma pessoa muito simpática, muito dinâmica. E o Teixeirão deixou uma história aqui no Rondônia. Poucos políticos no Brasil deixaram saudades do jeito que o Teixeirão deixou. Aliás, deixou em Manaus, que foi prefeito em Manaus, e veio para Rondônia com a missão, que essa 364, essa questão de passar estado, Rondônia passar estado, nós devemos muito para ele. Na época, grandes obras, né? Eu fui presidente da Juventude Democrática Social, JDS, que era ligada ao PDS, que era o partido do governador naquele tempo. Eu não era político. E eu convivia muito com ele. Ele foi muito batalhador. Ele não tinha gosto ruim, não. O que dava para fazer hoje, não fazia amanhã, não. Ele fazia hoje. Se ele falasse para você, amanhã vai acontecer, tinha que acontecer. Então, ele tinha uma equipe também muito... William Cury, que está ainda aí, meu amigo, Renato Shoa, que também foi vice-governador. Aí teve muita gente aí, da equipe dele, fez um grande trabalho. Então, isso que me fez gostar da política. E graças a Deus estou aí hoje desde 82, hoje nós estamos com 40 e poucos anos, e a gente tentando fazer alguma coisa. Um pedaço do mandato um mandato completo de vereador, 3 de prefeito, 3 de deputado, fui residente DR também aqui em Ariquemes, 2 anos, na época do Bianco. Não tinha DR em Jaru, não tinha Machadinho, não tinha Buriti. Nós fazíamos as linhas da região toda aqui. Então, tive a oportunidade também. Fui secretário da Agricultura aqui em Ariquemes 2 anos. Então, nesse tempo todo, a gente tem trabalhado pelo estado de Rondônia e me sinto muito útil. Tenho 3 filhos, nasceram aqui em Ariquemes. Tenho 6 netos, cada um tem 2. O Lucas, que é o vice-prefeito hoje aqui de Ariquemes, tem 2 meninos. E tem meu filho mais velho, que tem um casal, que ajuda a cuidar das minhas coisas, para que eu fique 100% na política, praticamente. E também a Nádia e a Moisés, que são meu genro, minha filha, que mora em Porto Velho. E também é gerente aí da Academia Mahatma, que é do meu cunhado. Então, ele tem uma trajetória
nesse sentido, construímos uma família aqui em Rondônia e eu gosto demais de Rondônia. Tenho meus irmãos, teve 4 que veio para cá, 5, e foram voltando. E eu falei que sempre ficaria aqui, e eu e meu irmão estamos aqui até hoje. Meu irmão faleceu agora há pouco tempo. Eu estou aqui para poder continuar a história aqui em Rondônia. Tá certo. Deputado, o senhor que é um político experiente, uma pergunta. Como o senhor vê a política de quando o senhor começou para o que o senhor está vendo hoje em Rondônia? Melhorou ou piorou? É uma pergunta um pouco difícil de falar. Eu acho que quem quer construir uma carreira, eu acho que todo tempo é bom. Lá atrás e aqui também. Porque lá atrás eu convivi com muitos políticos, eu vi muito político ruim lá atrás, que a gente às vezes tem que conviver, porque não é a gente que coloca eles lá, né? São eleitos, a gente tem que saber conviver, e eu hoje também. Então, eu não vejo a política, eu acho que hoje ela se tornou mais difícil de você fazer aquilo que muitos faziam no passado. Então, hoje, nós temos a rede social, nós temos... a coisa hoje é mais difícil de fazer, porque muitos faziam errado no passado. Mas, graças a Deus, a gente está aí sem processo, sem nada, sem nunca ter medo, porque o errado na política que eu vejo, que as pessoas, às vezes, generalizam. Então, acaba quando você tem pessoas boas na política, tem pessoas ruins, e aí, por causa de alguns, as pessoas acabam... E tem gente boa que acaba se distanciando da política porque por causa dessa imagem. Então, a população tem que amadurecer e valorizar, avaliar cada político, seja ele na esfera municipal, estadual, federal, e não generalizando, porque nós temos gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Seja na imprensa, seja na agricultura, seja no comércio, seja na política, em qualquer lugar. Então, nós não podemos nunca generalizar. As pessoas, quando votam também, têm que prestar atenção, porque tem gente que vai no oba-oba, não presta atenção quando vota. Então, você tem que ver o passado da pessoa, ver a história dele. Se ele nunca ingressou na política, mas ele tem procurado trabalhar dentro da comunidade dele, procurar ajudar, se ele gosta de gente, né? Tem muitos políticos que fazem um sacrifício danado durante a campanha para abraçar as pessoas e depois some, mas é porque ele não gosta, ele não, né? Então nós precisamos verificar, sabe, dentro da igreja que ele participa, dentro da comunidade que ele participa, ver como é na família, que automaticamente você vai saber que depois ele tem uma chance maior de ele ser um bom político também. Então, eu creio que a política hoje é mais transparente, é mais difícil de fazer. Às vezes também, o que eu lamento na política, às vezes, hoje, que aumenta a burocracia para cercar algumas coisas que, porventura, as pessoas poderiam estar fazendo errado. Mas aí as pessoas que trabalham certo também vão ter que seguir esse ritmo. E aí atrapalha. A suspeita, por exemplo, hoje, associações, nós trabalhamos muito mais com associações de entidades. Hoje, com esse terceiro setor, criaram uma burocracia grande por causa das ONG, mas agora esqueceram que essas entidades dificultou para elas, e elas trabalhavam certo, 99%, mais 90% trabalhava certo, mas elas são penalizadas por aqueles que trabalhavam errado. Mas, infelizmente, as coisas têm que conviver, nós estamos no regime democrático, e nós temos que debater e tentar mudar. Aquilo que tem a nível estadual, a gente procura mudar, mas tem certas, por exemplo, a questão ambiental, é muito burocrático. Agora tem uma lei minha que nós, até na época,
dizendo que era inconstitucional, e nós encaramos, nós derrubamos o veto, o governador vetou, derrubamos o veto, e está valendo até hoje, que todo o prefeito, todo o governador, o DR, ou a própria propriedade, não podia tirar cascalho para usar na sua propriedade, não podia cascalhar a sua estrada, o DR não podia cascalhar sem autorização ambiental. E a autorização ambiental, como o cascalho é considerado um minério, ele depende de lei federal, depende de legislação federal, e aí nunca autorizava. Aí a burocracia é tão grande que se eu, esse ano, dei um cascalho para cascalhar a estrada, que é pública, e eu levo um fiscal lá no ano que vem para ele me autorizar para habilitar a cascalheira, ele vai me penalizar porque eu já criei o dano. Então, quer dizer, ninguém ia mais dar cascalho. Então, essa legislação, o Estado começou a exigir isso, as prefeituras também foram obrigadas. Então, nós fizemos uma lei e derrubamos o veto e, graças a Deus, está valendo até hoje. Então, são ações que a gente tem que encarar muitas vezes e ninguém vai questionar uma lei dessa, que poderia ser questionada, mas todo mundo sabe, mas eu coloquei lá que não é para comercializar, é só para doação, para a prefeitura, para o Estado, através do DR, e também para usar na própria propriedade. Então, quando é para comercializar, aí tem que seguir toda a burocracia. Então, são ações que a gente fez, leis que nós brigamos e aconteceu. Nós temos uma outra lei que nós trabalhamos 1 ano e meio junto com a Aron, e eu fui relator, nós trabalhamos junto com o ex-governador Confúcio, depois com o Daniel e depois com o atual governador Marco Rocha, com a Secretaria de Educação desde aquela época, com a SUPEL, com a Aron. A Aron fez um trabalho muito bom em cima do projeto Ir e Vir, que é o antigo transporte escolar. E o governador implantou, o atual secretário de Educação, junto com o governador, implantou agora esse ano. Graças a Deus, porque era um grande gargalo do transporte escolar do Estado. Hoje se tornou um programa. Então, o prefeito que aderir a esse programa, ele vai ter que transportar o aluno do Estado e ele recebe por isso. Não precisa mais fazer aquele convênio, que muitas vezes saía no mês de novembro, dezembro, ou junho, julho, e tinha que transportar o aluno em fevereiro. Ali em Porto Velho mesmo, foi um ano e pouco, quase que sem transportar aluno, um problema seríssimo. Agora, a partir de janeiro para cá, mudou a lei, foi implantada a lei que nós criamos, inclusive eu era relator no ano retrasado, quando nós estávamos discutindo essa lei, chamamos todos os secretários de Educação para discutir, chamamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ajudou demais a SUPEL, e aí eu era relator, eu sobrestei o projeto até que elegesse o governador, para saber quem era o governador, para que o governador e o secretário, a equipe de educação dele, também sentasse para poder ver se fazia alguma alteração, se eles concordassem, para que fosse sancionado, e foi sancionado depois pelo governador Daniel Pereira. E aí foi implantado, então, nesse governo. Então, foi uma construção que eu me sinto muito útil. Quero parabenizar a Aron pelo trabalho que nós fizemos junto, a SUPEL, que ela levantou quais as condições de cada estrada, de cada quilômetro de estrada do estado de Rondônia, aonde era asfalto, aonde era cascalho, aonde não tinha cascalho, e para colocar já um valor para ser mais fácil depois de você pagar. Então, são várias leis que nós aprovamos, esse mandato agora, que eu acho foi um impacto muito grande, e nós aprovamos várias outras leis, agora recentemente estamos esperando que o governador sancione, uma que além de não prender, a questão do IPVA, não prender os carros, no caso, suspender a cobrança do IPVA, que seja multado por causa do IPVA agora,
Mas uma lei mais importante, que já foi aprovada em outros estados, que não pode apreender o seu carro. Se eu passar numa blitz e eu não tiver carteira de motorista, se eu tiver outra pessoa habilitada, essa outra pessoa pode levar meu carro. Eu vou ter a multa, eu vou estar penalizado do mesmo jeito. Qualquer irregularidade, ele vai ter 7 dias para ir no Detran e ser regularizado. Se ele não for, aí sim pode sair a busca e apreensão do carro dele, e se ele passar numa blitz de novo, ele vai ser preso. Se ele bebeu, se ele cometeu um crime, se ele tiver que ser preso, ele vai ser preso. Mas o carro não. A moto não. Porque o Detran não tem lugar para guardar esses carros. Eu já vi filmagem que o pessoal passou prendendo as motos e o guincho, levando no Detran e jogando de cima do caminhão. E não assume nenhum dano depois. Aí tem que ainda pagar a diária. Então, o bem não pode ser penalizado, não pode. O Detran não tem lugar adequado para guardar, não tem motivo de prender o bem. Agora, se não tiver nenhuma pessoa habilitada, que não bebeu, para levar, e ele não tiver, se ele ligar para alguém, um amigo dele, ele pode vir ali buscar. Se não tiver ninguém, claro, eles vão ter que levar. E tem também uma máfia de guincho. Tem um monte de guincho atrás só para ganhar dinheiro em cima disso. Então, nós precisamos que essa lei seja sancionada pelo governador, dando esse prazo. Uma pessoa só não pode chegar lá, um policial, e dar a sentença, condenar, já levar, penalizar. Está errado. Tem que dar o prazo. E se a pessoa, nesses 7 dias, ele achar que ele está certo, ele pode recorrer na justiça. Então, nós precisamos dar essa oportunidade que as pessoas sejam mais respeitadas. Eu vi um agricultor que passou numa barreira, veio da linha, e porventura ele não percebeu que a carteira dele tinha vencido. E ele passou o maior vexame no meio de todo mundo, porque aí quando faz essas blitz, junta todo mundo, e ele com a família dentro do carro, ficou a pé, botaram o carro dele em cima do guincho, levou embora, e ele ficou aqui, não conhecia ninguém. Então é constrangedor. Então acho que se ele tiver, ele tinha a esposa dele que tinha habilitação, por que a esposa dele não pode pegar o carro e ir embora? Pode, tem que poder. Concordo com o senhor, deputado. Então, esperamos que o governador sancione, como foi sancionado em outros estados. Tem alguns estados que o governador vetou e a Assembleia derrubou o veto, e eu tenho certeza que, pelo que eu vi lá na Assembleia, pelo apoio que nós tivemos na Assembleia, se o governador vetar, nós vamos derrubar o veto, que eu acho que isso é uma lei que tem de vigorar no estado de Rondônia. Tá certo, deputado. Eu concordo com o senhor também. Deputado, nesse período de pandemia, o senhor tem alguns projetos voltados exclusivamente para esse período? Tem. Inclusive, nós estamos brigando aí na sessão passada, semana passada e agora essa semana também, eu cobrei do secretário de Saúde, certo, e ele não pode ser secretário de Porto Velho. Você sabe que 2/3 da população de Rondônia não mora em Porto Velho. Uhum. Ele tem que cuidar de Porto Velho, mas também do estado de Rondônia. Ele não é secretário municipal, acho que ele nem estava mais lembrando que ele era secretário de estado. Porque ele foi em Guajará, só fez uma live lá e veio embora. E nem no hospital ele foi. Agora, porque nós aprovamos lá na Assembleia, pedido do Dr. Neyso e o presidente da Assembleia, o deputado Laerte, para que eles fizessem intervenção lá em Guajará. E ele foi lá e não resolveu nada, nem no hospital ele foi. Então, eu até no dia que eu aprovei em consideração o presidente Dr. Neyso essa intervenção, mas eu fiz uma observação. Guajará já entrou na justiça para o Estado assumir a alta complexidade que é dele. A saúde de Guajará era para o Estado ter assumido. E aí o Estado, em vez de assumir, recorreu. Então, por que vai ter intervenção? É só o Estado retirar o recurso da justiça e assumir o que é dele. Pô.
Então, eu fiz essa observação lá e o Estado tem que ser mais presente. Ontem, nós aqui convidamos o senador Marco Rogério para vir aqui, inclusive junto com ele, junto com o vice-prefeito Lucas e junto com o prefeito, ele destinou 2 milhões de reais agora para o Covid, para essas ações aqui dentro do município. E ele passou em Guajará antes também e fez, foi em Guajará e depois esteve aqui em Ariquemes e nós acompanhamos ele aqui. E aí, lá em Guajará, o secretário falou que os equipamentos de Guajará não foi para lá porque mandaram para Ariquemes e para Ji-Paraná. E aqui, junto com o senador, pedi para o prefeito, vice-prefeito, secretário de Educação, secretário de Saúde, e ele falou que não veio nada. Então, agora nós fizemos um requerimento na Assembleia para que o secretário mande por escrito, oficialmente, o que ele mandou para cada município de abril para cá, depois começou essa questão do Covid aqui. Então, nós precisamos que oficialize a Assembleia para que a gente não aceita mais essas mentiras. Vai lá, não veio para cá, mas foi para lá. Aí chega aqui e não tem nada. Então, a gente deixar bem claro, eu acho que tem que ser mais enérgico. A Assembleia também, quero até parabenizar o deputado Laerte, presidente da Assembleia, que junto com os 24, e nós conversamos isso muito, e nós abrimos mão de uma economia que nós fizemos entre os deputados para poder atender. Aí já foi alugado, eu acho que essa semana, até a semana que vem, agora já entregue lá 61 leitos lá no Hospital do Amor, e 12 são UTIs, também essas ambulâncias para atender os municípios regionais, e também a questão da 1 milhão lá para a irmã Marcelina, que precisa de mais também, e acho que o euro mais 2 milhões, e também 30 mil cesta básica, que seria 10 mil por mês. Então, uma ação aí de 17 milhões, o custo que está sendo, economia da Assembleia, que nós estamos agindo. Então, nós estamos trabalhando. Além disso, tem emendas nossas, mas no Estado também está indo devagar a liberação dessas emendas. Aqui também nós liberamos para respirador, mas hoje o grande problema também é comprar. Então, aqui o município que já fez um local adequado, separado, já tem os leitos de UTI se instalando, estava 6 já funcionando, tem mais 6 que já trabalhando especialmente para o Covid. Então, a gente está fazendo uma ação aqui, mas não está fácil. O Estado tem que ser mais presente. Nós aprovamos na Assembleia agora o recurso para a Assembleia, mandado um projeto lá de 390 milhões, eu sei que são muitas ações na saúde, então todos os projetos que têm ido à Assembleia para aprovar para a saúde, nós estamos dando preferência, estamos votando em tempo recorde, rápido, para poder, mas precisamos que o Estado ande mais rápido. Nós sabemos que aí tem ações que poderiam ser mais objetivas. Em Cacoal mesmo, ontem o deputado de lá confirmaram que até hoje ele não foi em Cacoal. E Cacoal tem uma estrutura do Estado, é a segunda maior estrutura, tem o Euro e tem o Hospital Regional em Cacoal. Então, quer dizer, esse secretário ele tem que acordar, perceber que ele não é de Porto Velho só, a prefeitura ele é estadual. E acaba, quando não dá apoio no interior, aglomerando na capital. Então, não pense que o pessoal de Porto Velho, que quanto mais estrutura tiver, Guajará-Mirim, Ariquemes, os outros municípios do interior, menos vai acaretar, menos vai aglomerar em Porto Velho. Então, e as pessoas que estão indo em Porto Velho, João Paulo, hoje, lamentavelmente, muita gente está doente e não quer ir lá. Faz tudo para não ir, porque sai de lá contaminado. E isso é gravíssimo, nós estamos cobrando uma ação. E agora o pessoal da saúde, nós brigamos agora, inclusive, para melhorar o pagamento deles, que eles estão recebendo muito pouco. Eu fiz um requerimento, uma indicação para o governo do Estado lá 2 meses atrás, já reiterei,
pagar a insalubridade 100% para o servidor, 40%, que é o teto, que seja pago nesse momento, porque tem mais de 800 pessoas afastadas se tratando com o Covid. E essas pessoas sim, nem para casa podem ir. Eles vão trabalhar no hospital de base, João Paulo, e não pode ter contato com os filhos, não pode ter contato com os pais, não pode ter contato com o esposo, com a esposa. Então, eles estão numa situação muito difícil. Se não pagar insalubridade no grau máximo agora, vai pagar quando? Verdade, deputado, concordo. Inclusive, ontem teve uma manifestação. É questão de sensibilidade, já era para. E ainda o pedido nosso foi que pagasse retroativo desde o primeiro dia, quem não recebe. Tem algumas pessoas que recebem porque ganharam na justiça. Tá certo. Deputado, o Estado está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, o senhor falou no início sobre a questão do agronegócio, e a gente está sabendo que está ocorrendo uma operação aqui em Rondônia, do Exército, com a Polícia Federal, IBAMA, todo mundo junto, de combate ao crime do meio ambiente. Como que o senhor, que é ligado a vários setores que atuam no agronegócio, vê esse tipo de ação? Ivan, é um assunto preocupante. É aquilo que nós estávamos conversando antes na política também. No setor madeireiro é a mesma coisa. Tem pessoas trabalhando errado? Tem. Mas nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio. Eles chegaram e inviabilizaram, pararam tudo, porque a movimentação, a documentação, bloquearam tudo, de Cujubim, de Porto Velho e de Buritis. Aqui em Rondônia são três municípios que foram afetados. São 5, mas 3 em Rondônia. E isso desemprega só Buritis ali, aquela região, mais de 900 pessoas ficaram desempregadas. Então, pelo levantamento que fizeram lá, Buritis, Nova Dimensão, aquela região todinha aí, Jaci-Paraná, Rio Branco, Campo Novo ali, aquela região, mais de 900. Então, quer dizer, em Rondônia, nesse momento, é muito ruim. Então, se tem gente errada, vamos bloquear quem está errado. Aí bloquear todo mundo para depois saber quem está certo, quem está errado. Eu acho isso erradíssimo. Não protege, eu não quero proteger e jamais protegi. Eu sei, tem pessoas que vieram me pedir apoio que eu não dou apoio porque eu sei que ele gosta de trabalhar errado. Mas tem gente que eu tenho certeza que sempre trabalhou dentro da legalidade. E por que agora tem que ficar parado? Por que os funcionários dele têm que ser demitidos agora? Porque não tem previsão de liberar isso. Então, nós estamos cobrando, e foi uma ação da justiça, foi de uma juíza, uma procuradora, ela é uma decisão monocrática. Eu acho que tem que ter muito cuidado nesse país, essas decisões monocráticas. Eu falo também dos consignados. Uma lei que nós aprovamos também na Assembleia, vários estados está em vigência. Se não me engano, são 5 estados. E só foi questionado Rondônia e Distrito Federal. E aí, por um juiz, uma decisão monocrática. Aí eu vejo, só em Rondônia, só no estado, fora os municípios, que atinge também os municípios, são 62 mil contratos. Então, essas pessoas são pessoas que precisariam esse dinheiro, porque eles estariam se ajudando a família nessa situação. Eu sei que tem muito funcionário público que recebe o salário e ajuda a família, ajuda os irmãos, ajuda os pais. Além disso, eles perderam a gratificação, perderam a produtividade. Por exemplo, o DR. O pessoal mais de 60 anos não fica em casa, mas fica em casa com 1/3 do salário, porque a produtividade é muito maior do que eles. Aí perdeu a hora extra. Na educação também perderam hora extra, Então tem muitos funcionários, além de perder, e mais ainda, isso aquece a economia. O que os bancos só fazeriam? Inclusive, eu até lamento que foi as cooperativas que entraram, não foi nem os bancos oficiais que entraram contra, e foi as cooperativas que entraram. Então, no caso,
esse dinheiro ia circular na sociedade, ia arrecadar imposto com isso, ia movimentar a economia do Estado. Então, é lamentável, mas a Assembleia recorreu e segunda-feira foi o prazo do governador decidir. Eu já conversei com o doutor Juraci, já estava conversando já, e ele, até segunda-feira, eu não tive a confirmação ainda se o Estado recorreu, mas o procurador-geral dependia do governador autorizar ou não para recorrer, e estava demorando demais, até semana passada não tinha recorrido, mas a Assembleia recorreu, espera que seja analisado para que esse mês volte a não descontar, porque não descontando aqui, passando para o final do contrato, não atrapalha nada. Os bancos, eles podem dar essa contribuição que é pequena. Só em vez de descontar agora, desconta no final do contrato de cada servidor. E são 26 mil funcionários do Estado, como vários funcionários têm vários contratos, então são 62 mil contratos no Estado de Rondônia, só no Estado, fora os municípios. Então, é muito significante esse recurso para circular no Estado. A primeira parcela não foi descontada, porque a liminar saiu depois. A Assembleia, por exemplo, nesse mês, alguns órgãos pagaram não descontaram a segunda parcela porque não tinha sido notificado ainda. Mas o Estado parece que foi notificado. Eu acho que esse mês, eu não tenho confirmado agora, mas eu acho que eles devem ter descontado sim, porque ainda está em vigência essa liminar do Tribunal de Justiça. Tá certo. Deputado, tem um projeto que o senhor apresentou que eu achei assim, eu nunca tinha visto, mas eu queria que o senhor comentasse sobre ele. O projeto é o seguinte: contra a comercialização de narguilé para menores. Por quê? A gente vê isso, inclusive nesse momento, tem várias pessoas que usam o mesmo instrumento para ficar. E eu vi muitas pessoas, inclusive, eles fazem aquelas rotas, né, e usam. Eu vejo crianças aí sendo viciadas com isso. Nós não podemos deixar isso. Já tem municípios, inclusive Porto Velho, parece que já é proibido, mas nós queremos que seja proibido no estado todo, que o Conselho Tutelar faça fiscalização periódica, que não deixe, porque está virando, e a gente sabe que é uma coisa que tem muita gente viciada, tem produtos que eles colocam aí que a gente não sabe o que é lá dentro, e não tem ninguém para fiscalizar permanentemente. E eu vejo menores, em vez de ir para a aula, já viciados nesses locais. Então, precisa uma fiscalização, além de ter a lei, tem que ter uma fiscalização severa do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, não deixar esses estabelecimentos, que deixar menor entrar, não que seja fechado definitivamente. Nós temos que cuidar hoje, porque a questão esses vícios aí acabam com as crianças, as pessoas elas não têm noção, e depois, quando percebem, já não conseguem mais regredir. Então, essa lei está tramitando ainda, não foi sancionada, mas eu creio que ela vai ser aprovada sim, pelo que eu vi os colegas da Assembleia, a maioria estão favoráveis a essa lei. Tá ok. Vamos dar uma aula aqui para os nossos internautas, deputado. Tem muita gente aqui. A Liduína Santiago está dando bom dia. Bom dia, Liduína. Obrigado pela tua audiência. A Lu Silva também está dando bom dia. Valeu, Lu. Muito obrigado, hein? Tudo de bom para você. A Bel Araújo também está dando bom dia para nós aqui. Valeu, Bel. Muito obrigado. Tudo de bom para você. A Roseli Becão. Bom dia, meu mestre. Deus lhe abençoe. Sempre parabéns pelo programa de informações. Abraço. Valeu, um abraço para você e muito obrigado também. O Eliseu Machado. Bom dia. Estive fazendo compra de verdura na Feira Livre do Amazonas. Muita gente sem máscara e muitos feirantes sem proteção nenhuma. É isso que nós estávamos falando, né, Eliseu? A gente fica se preocupando e tem uma parcela da população que não está nem aí. Tem que fiscalizar esse povo, gente. Tem que correr atrás dele, gente. Não pode deixar. Com certeza. Isso aí é uma observação muito importante, que até o pessoal está reclamando para abrir o comércio. Eu concordo, tem que abrir, mas com responsabilidade.
Aí não aglomerar, porque a economia também prejudica muitas pessoas e então nós temos que olhar a economia, mas com responsabilidade. Então, essa observação é muito importante, cada um usar o gel, a máscara, não aglomerar. As festinhas, a gente viu no começo que Ariquemes, Porto Velho, foi contaminado por festas que foram feitas ilegalmente, aí, pessoas que estavam até na quarentena foram para a festa. Isso é gravíssimo. Então, a gente vê aí coisas que tem que evitar e tenho certeza que a população está se conscientizando, mas tem que conscientizar mais. Tá certo. Eliseu, um abraço para você. Obrigado por essa tua dica aí, precisa. O Ítalo Coelho. Parabéns, deputado Adelino Folador. Um exemplo de atuação política entre as poucas exceções. Tá certo, Ítalo? Obrigado. Obrigado. O Marcelo Maciel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Tudo de bom para você, meu caro. A Márcia Regina Patriarcha. Merece ser governador de Rondônia. Olha aí, deputado. Olha aí, hein? Quem sabe lá na frente. Mas, por enquanto eu quero fazer um mandato bom como deputado estadual e depois Deus sabe o que acontece lá no futuro. A gente vamos trabalhar. Eu acho que a gente tem que se colocar à disposição. E aí, dentro do possível, a gente vai trabalhando e Deus vai vendo o que é bom para o futuro. Mas o estado de Rondônia, com certeza, precisa melhorar. Tem um governador mais... nós sabemos aí que, às vezes, a gente... Nem sempre o novo é melhor, né? Aí as pessoas têm que se conscientizar, escolher bem na hora de escolher, para que depois a gente não reclame. Né? Tá certo. O Marcelo Maciel, parabéns, deputado Adelino Folador, por suas ações, sempre em busca de melhorias para o nosso estado. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. A Flávia Moreira Cinta dando um bom dia. Valeu, Flávio. Bom dia para você também. O Anderson Rafael está perguntando aqui sobre os profissionais de saúde, quando que vão dar um aumento de salário. O deputado já falou sobre isso, Anderson. O Leônidas... Oi, deputado? Sobre o aumento de salário? Do pessoal da saúde, está perguntando aqui, mas o senhor já falou. Nós votamos aí, mas ficou... algumas categorias que o governo mandou da segurança pública, mandou da saúde, aos R$300, e tem a questão do aumento dos 8%, mas só depois que aumentar a arrecadação lá, depois do Covid, na hora que aumentar a arrecadação, 6%, levando como base o mês de março agora. Tá certo. E por fim aqui o Leônio Souza, deputado Adelino, parabéns pelo seu ótimo trabalho, não só pelas emendas destinadas para o estado de Rondônia, mas sim com seu posicionamento na Assembleia como parlamentar, sempre votando e se posicionando ao lado da população que mais precisa. Tá certo, Leônio, um abraço. Obrigado. Deputado, acho que vão querer que o senhor saia candidato a governo, hein? Sei não, hein? Vamos fazer um trabalho bom como deputado estadual. Eu sempre olho, eu acho que se a população confiou na gente nesse mandato, tem que fazer ele bem feito para depois estudar qualquer possibilidade de qualquer... Eu acho que nós temos que trabalhar com o pé no chão. Mas, com certeza, eu quero agradecer as pessoas que estão elogiando o nosso trabalho e esse incentivo para que a gente continue trabalhando cada vez mais. Hoje eu sou presidente da CCJ na Assembleia, faço parte da Comissão de Educação, sou vice-presidente da Comissão de Educação faço parte da Agricultura. Talvez seja o deputado que mais tem presença em todas as comissões, porque eu não falho, porque lá que a gente discute os projetos, lá que a gente consegue dar oportunidade da população também reivindicar a alteração dos projetos, é lá que nós temos a oportunidade de chamar também os secretários de Estado, o próprio governador, para discutir o projeto antes que vá para o plenário. Quando chega no plenário, praticamente já está definido. Então, nas comissões, eu valorizo muito. Muitos deputados não valorizam isso, mas nós valorizamos porque todos os mandatos nossos, e lá que a gente conseguiu ter muito lei, nós temos muitas leis aprovadas, inclusive nós temos uma discussão muito grave que nós temos que fazer sobre o preço do leite no estado de Rondônia. Porque a agricultura hoje é o que sustenta melhor o Brasil e Rondônia. Hoje, graças a Deus, que a agricultura está mantendo o estado de Rondônia, senão a arrecadação teria caído muito mais. Então,
hoje o que mais emprega no campo é o leite. E os proprietários de laticínios estão revoltadíssimos. Precisa que o governo do estado, que tem essas empresas que formaram um cartel no estado de Rondônia, valorize mais, porque eles recebem isenção do estado, até 95%, então tem que rediscutir isso aí. Quem não valorizar o produtor... Deputado, nós estamos sem áudio. O seu áudio. Continua sem. Agora sim, agora estou ouvindo sua voz. Caiu, desculpa, caiu. Não, aqui. tudo bem. Mas, O negócio do leite. O senhor falou bastante sobre a questão dos produtores de leite. Então, os produtores de leite hoje estão reclamando muito. E a questão da agricultura, no geral, o que o agricultor precisa? Principalmente estrada. E as estradas coletoras são as do Estado. Então, aquelas que precisam, que dão acesso aos vicinais que os municípios regulam. Então, são as principais. Tem que dar mais prioridade. Já chamamos lá o diretor-geral do DR na Assembleia, questionamos, já cobramos do governador, prometeu que esse ano ia melhorar, ainda não está melhorando muito pouco, e nós precisamos que ele haja mais esse ano em cima de questão de estrada também, que nós estamos cobrando aqui. Na região de Ariquemes aqui, onde é asfalto tem buraco, aonde está tentando cascalhar. No estado todo, esses dias nós tivemos um debate e foi muito questionado o diretor-geral. Esperamos que tire o pé do chão. Tá certo. Deputado, infelizmente nós estamos com tempo aqui. Com certeza tem muita coisa para conversar, mas eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Mas antes, o senhor que está na Assembleia e que avalia o Estado como um todo, qual a sua opinião sobre o atual governo de Rondônia? Uma nota de 0 a 10. Complicado, né? Mas eu estou lá na Assembleia, esperamos que melhore. Porque o ano passado, ele tinha desculpa de que o orçamento era do governo anterior. Ele tinha desculpa que era o teto de gastos, que tinha o teto de gastos que não poderia gastar muito, tinha o limite. E chegou e terminou esse compromisso do teto de gastos em dezembro, e também terminou o orçamento do outro governador, agora começou dele. Então, esse ano não tem desculpa. Veio a questão desse coronavírus, da questão do Covid, de fato, também ninguém esperava isso. Mas o governo federal está mandando recursos, suspendeu a dívida do Beirão nesse período. Então, tem várias ações que estão vindo para poder não levar prejuízo nesse momento. Então, esperamos que a coisa aconteça. Não só melhora na área de saúde, que é essencial, que precisa, extremamente importante, mas que também não esqueça das outras áreas, questão de estrada, que sem estrada não tem saúde, não tem educação, não tem transporte escolar, não tem nada. Então, nós precisamos de ação. Nós cobramos agora, graças a Deus, o governador, terça-feira, autorizou o cartão lá para repassar a merenda para as crianças. Tem muita criança que as melhores refeições delas eram na escola. E hoje estão tudo dentro de casa. Aumentou muito a despesa. Essa questão da energia também, essa Energisa, nós estamos aí, espero que consiga concluir a CPI lá da Energisa, lá na Assembleia, para que a gente vote aquele projeto que está lá, nós sobrestamos ele, que o governador pediu a isenção até 95% da Energisa de juro e multa, que isso dá mais de 100% do custo. Então, nós sobrestamos até que conclua a CPI, para que a gente tenha mais argumento para também
eliminar aquele projeto, rejeitar aquele projeto. A Energisa não merece isenção de nada, porque ela está cobrando juro e correção monetária, está judiando, aumentou a energia de todo o consumidor. Ela cobrou juro e correção monetária de todas as prefeituras. Por que nós vamos ter que isentar eles? Que eles compraram a Ceron por 53 mil reais, que é só simbólico, e assumiram o ônus e o bônus. Essa conta já estava lá, para eles aceitaram para pagar. Por que nós temos que anistiar agora? Por que nós temos que deixar o Estado receber? Eu sei que muitos prefeitos estão aflitos porque o mandato deles termina esse ano e querem receber esse recurso antes dele sair, antes de deixar para o outro. Mas vamos brigar. E o governo do Estado não pode continuar dando certidão para uma empresa que deve tudo isso para o Estado. Nós já questionamos isso na Comissão de Ordenação e Justiça. Eu não sei se foi expedida uma nova, porque ia vencer. Também estamos questionando o governo do Estado nesse sentido. Ele não pode expedir a certidão sem se essa empresa está devendo. Então, nós temos que pressionar para eles pagar o que deve, que é o preço que eles compraram quando comprou a Ceron. Então, são essas ações que a gente tem que ter atitude, tem que ser firme. Eu quero dizer que lá na Assembleia, a maioria dos companheiros a gente tem um bom diálogo, tem conversado, o deputado Aécio, presidente, tem sempre sentado, discutido junto com a gente. Nós, na Comissão de Ordenação e Justiça, também a gente leva e procura saber antes de votar, para a gente não fazer besteira, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo. Desculpa estar me prolongando aí, mas eu acho que é muito importante esse diálogo com a população. E a nota de 0 a 10, qual é? Eu acho que hoje eu acho que ainda não merece, eu acho que está indo um 4 aí. 4? Tem que melhorar. Eu acho que tem muita coisa. Eu sei que a experiência, a equipe, tem que ter uma equipe refinada. O governador é bem intencionado. Então não resolve. Tem que ter a equipe, tem que estar afinada, ele tem que bater na mesa, tem que fazer as coisas funcionar, e isso ainda está nesse sentido. Eu vejo a população reclamando muito que ele não está visitando, não está saindo de Porto Velho para ouvir a sociedade. Ele não veio, a maioria dos municípios ele não foi nenhuma vez. Se vai, meia dúzia ali e vai embora, às vezes entregar um equipamento e tal, e não ouve a sociedade. Então, isso que a população está reclamando, que não tem nem oportunidade de questionar aquilo que eles acham que poderia melhorar. Então, esperamos que a coisa melhore, porque o pensamento positivo ajuda muito a melhorar as coisas. Então, a gente também não pode ser pessimista, mas tudo que eu puder fazer para que o governador melhore, porque eu estou torcendo para a sociedade, a população, nós temos que fazer. E a Assembleia nunca procurou ajudar, inclusive com ideias. Nós temos vários secretários que vão lá quase toda semana, agora não, porque é mais... Não dá para concentrar tanto, mas a gente dialoga muito com o secretário e esperamos que as coisas deslanchem melhor. Tá certo. Deputado, nós do Rondônia ao Vivo agradecer muito essa nossa conversa, foi, na minha opinião, uma conversa muito proveitosa, mostrou o outro lado, enfim, eu lhe agradeço muito o senhor ter dispensado esse tempo para estar aqui conosco, e é claro, desde já nos colocamos à disposição para essa troca de ideias sempre, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando conta do nosso trabalho à sociedade de Rondônia, e eu sei que vocês têm uma audiência muito grande, então para nós é uma honra, uma satisfação poder estar conversando com vocês através de todos os o pessoal que já é acostumado a assistir, e estou à disposição, sempre que precisar alguma coisa que eu possa explicar, algum assunto que foi importante que vocês acharem, estou à disposição. Obrigado, Gil. Um abraço, tudo de bom para o senhor, deputado. E você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua companhia.
fique em casa.